ligado diretamente ao personagem mais popular da obra, o líder das maldições, que pretende mudar o mundo, um plot de vilão clássico. E o último, Marrito, uma maldição poderosíssima ligada ao protagonista da série. Porra, eu tô entendendo o seu raciocínio. O Gang tem 3 bombas desligadas na mão. Isso aí. O que ele fez com o Marrito? O Yuji derrota, desenvolvendo uma parte importante dele como feiticeiro. E o que ele faz com Kenjaku? Matou. Ele tomou a decisão. Eu já te disse que o Akutami é inexperiente, mas ele é inexperiente com o dom de criar ótimos personagens. Eu tinha certeza que o Kenjaku era o vilão principal, mas ele criou o Rei das Maldições, um monstro para a própria obra. O Sukuna tomou uma proporção tão grande que ganhou vida, e com isso, talvez um novo plot. Ele e o Honrado precisavam lutar. Entende que ele tinha diversos problemas para administrar? Perfeitamente. O Gojo precisava sair, mas quem derrotaria ele? O Sukuna também, mas quem derrotaria o rei? E se o Gojo vencesse? O Kenjaku já estava longe de ser um vilão do mesmo calibre que o Sukuna.